E está entrando no ar mais um episódio do Pode Ser Saudável, o seu podcast da Iniciativa Saudável. Aqui você encontra informações sobre tudo que engloba o estilo de vida saudável. No programa de hoje vamos receber a ginecologista e obstetra e professora na Universidade Federal de Lavras, doutora Lívia Aguiar. Obrigada. A medicina tá aí não para fazer diagnóstico, mas para prevenção. E novamente de novo temos aqui a doutora Fernanda Castro. Ela que é endocrinologista e idealizadora da Iniciativa Saudável. Seja muito bem-vinda. O negócio é não ganhar tanto peso. Eu sou o Felipe do Carmo e aumente o som porque tem muito conteúdo novo chegando. Então, Lívia, o que seria o diabetes gestacional? O que seria esse que é um dos maiores medos das gestantes e das mulheres hoje? Então, vamos lá, né? O que é diabetes gestacional? O diabetes gestacional é quando você faz o diagnóstico de diabetes, você tem níveis glicêmicos aumentados pela primeira vez durante a gestação. E isso a doutora Fernanda vai poder explicar pra gente que nem sempre, no final das contas, a gente vai ter certeza que aquilo era só um diabetes gestacional ou se já é um diabetes não diagnosticado anterior à gestação. O que acontece? As mulheres jovens, idade fértil, não procuram muito atendimento médico. Então, muitas mulheres vão fazer, às vezes, o primeiro exame, o primeiro teste de glicemia durante a gestação. E durante a gestação, a gente tem os níveis de glicemia ideais mais baixos, porque à medida que foi passando o tempo, que foram nascendo bebês, foram percebendo através de estudos que as pacientes que tinham uma glicemia de 99, como é considerado o normal para os outros pacientes, já tinham complicações no final da gestação, já subiam muito a glicemia no final da gestação, já geravam bebês muito grandes, bebês obesos, e que essas crianças acabavam tendo um risco maior de obesidade e de diabetes quando estavam maiores, quando ficavam adultas. Então foi só abaixando esse nível de glicemia de jejum e hoje em dia o normal é até 92 da glicemia venosa. O limite, né, o nível glicêmico aceitável para a gestação, ele é mais baixo do que o nível fora da gestação. Além disso, a mulher sofre durante a gestação mudanças, alterações metabólicas para que o bebê desenvolva da melhor maneira. E estas alterações acontecem em função de aumento de alguns hormônios. Um dos hormônios que é considerado um vilão, que seria o hormônio que chama lactogênio placentário, eu não o considero como um vilão. Ele é extremamente importante para o desenvolvimento do feto. E esse hormônio tem sua produção pela placenta, e essa produção é aumentada principalmente após as 24 semanas de gestação. E qual que seria a função dele? Aumentar a glicemia sanguínea disponível para que o feto receba mais glicose e possa desenvolver melhor. Para isso, esse hormônio precisa reduzir a ação da insulina. Então, ele aumenta os níveis glicêmicos maternos. Eu fiquei com uma dúvida. O que são alterações metabólicas? O que eu costumo explicar para pacientes é que, da mesma forma que o diabetes tipo 2 é gerado por uma resistência insulínica que a gordura acaba causando, né, assim, uma forma mais fácil de explicar para o paciente, a placenta produz substâncias que geram uma resistência insulínica. Então, que resiste à ação da insulina e aí, com isso, a glicose não vai conseguir ser usada da melhor forma e vai ficar rodando ali no sangue. Então, essas são as alterações no metabolismo da paciente, uma das alterações. Mas todos os hormônios ficam modificados, produzem em quantidades diferentes. As mulheres que estão grávidas retêm um pouco mais de líquido. Então, assim, todas essas entram como alterações metabólicas. Entendi. Lívia, me tira uma outra dúvida. A gente sabe que a diabetes mellitus ela é uma doença que ainda não descobriram a cura. Apesar das fake news na internet que tem os montes, né? Mas e a diabetes gestacional? Ela tem cura? Diabetes gestacional é um diabetes típico do período da gestação. Ao fim da gestação, a gente tem o bebê e a placenta. E a placenta, que é aquela que produz o hormônio que eu tinha explicado,
que bloqueia a ação da insulina, que vai fazer essa glicemia ficar mais alta, não vai existir mais. Então, os efeitos dela vão deixar de existir. Deixando de existir esse hormônio, essa resistência, esse bloqueio ao efeito da insulina, ele diminui. Então, os índices glicêmicos tendem a voltar ao normal ao longo das semanas, dias e semanas. Então a mãe pode ficar tranquila na hora que... Tranquila, entre aspas, na hora que o médico fala assim, olha, você está com diabetes. É só a diabetes gestacional naquele período... Tranquila, entre aspas, né? Porque o diabetes gestacional, você sabe que é um fator de risco para o desenvolvimento de diabetes mellitus tipo 2 anos depois. Quando a gestante era saudável, não tinha nenhum fator de risco, engravidou, ganhou muito peso no início da gestação e começou a ter índices elevados de glicemia, né? A glicose, o açúcar alto do sangue. Quando ela tem o bebê, meio que ela tá curada do diabetes gestacional. Mas se ela não perder aquele peso, ela permanece com alto fator de risco para diabetes mellitus tipo 2. Entendi. Então, se ela teve diabetes gestacional, ela tem um fator de risco aumentado para se tornar uma diabética no futuro. Isso. Mas por que tem algumas mulheres que desenvolvem a diabetes gestacional sem ter nenhum fator de risco, mas tem outras que não desenvolvem? Às vezes é esse fator a mais de funcionamento do organismo dela, de controle da glicemia, de produção de insulina, que é diferente da outra mulher que não desenvolveu. Então, anos depois, aquilo é como se fosse uma estrelinha, piscou. Olha, eu tive diabetes gestacional, mas eu tenho uma boa dieta, eu pratico atividade física, eu não tenho história na minha família de diabetes, mas eu tive diabetes gestacional. Então, ficou aquela estrelinha. Olha, pode ser que eu desenvolva diabetes mellitus tipo 2 ao longo da minha vida. Um dos fatores de risco para a mulher ter diabetes gestacional é ter parente de primeiro grau com diabetes. Então, assim, às vezes, como a mulher é muito nova, a mãe ainda não vai ter diabetes, mas os avós têm, tios. Então, assim, já tem um fator de risco ali genético. Mas outros fatores de risco, identificados por estudos, são estar acima do peso, idade mais avançada, que seria acima de 35 anos, 40 anos. Um outro fator de risco é a mulher ter uma estatura muito baixa, porque aí ela vai ter que comer muito pouquinho para conseguir manter o peso. A explicação de altura baixa, que o IMC vai passar de 25 muito facilmente. E sedentarismo, né? Então, quem não faz atividade física, quem come muito carboidrato, principalmente carboidrato simples, então pão de sal, macarrão, arroz, batata, os alimentos industrializados, que costumam ter muito açúcar, muita farinha. Quem já teve outras gestações que tiveram bebês muito grandes, né? Então, assim, acima de 3,8 kg, 4 kg, já considera bebê muito grande. Nesses casos, a gente já suspeita que talvez essa mulher já tenha tido diabetes gestacional, talvez não diagnosticado na gestação anterior. Tem um neném que nasce com mais de 4 quilos, ou teve uma história de aumento de líquido amniótico durante a gestação, ou aquela mulher que tem perda gestacional de repetição, e também a mulher que tem síndrome dos ovários policísticos, que a gente já sabe que quem tem essa doença, que a gente chama de SOP, que é muito, muito comum, muito falada, que além de interferir em questão de ovulação, em questão de facilidade para engravidar, as mulheres que têm essa síndrome do ovário policístico, algumas delas têm uma resistência à insulina aumentada, que é um fator a mais de risco para se desenvolver diabetes. E às vezes mesmo sem ter excesso de peso. Mesmo sem excesso de peso. A gente está falando tanto da insulina, mas para que serve a insulina? O que significa ter uma glicemia elevada e o que isso pode acarretar para a gestante ou para o bebê? A insulina é um hormônio que pega o açúcar do sangue e coloca dentro das células, dentro do corpo da pessoa, para poder crescer músculo, crescer os órgãos, e também acaba aumentando a reserva de gordura.
Então, a insulina aumenta quando a glicose aumenta. Ela aumenta proporcional à glicose. Se a mãe está com muita glicose, está com muito açúcar no sangue, ela passa pela placenta, cordão umbilical, passa para o bebê muito açúcar. O bebê, ele já tem as produções hormonais próprias, né? Assim, no segundo momento. Ele produz muita insulina para conseguir usar esse açúcar. Se ele está produzindo muita insulina, essa insulina vai fazer ele crescer muito e acostumar com aquela produção exagerada de insulina. Só que ele continua recebendo pelo cordão umbilical o excesso de açúcar, né? Se a mãe continua com a glicose descontrolada, continua com o diabetes descompensado, né? Como o pessoal entende. Mas o bebê vai nascer diabético? Não, ele não vai nascer diabético. Esse aumento dos níveis glicêmicos durante a gestação pode gerar diversas complicações. No início da gestação, nos primeiros 3 meses, eles podem causar até malformações de desenvolvimento, gerando aborto de repetição. São alterações frequentes, infelizmente, em pacientes diabéticas, tipo 1, tipo 2, que estão tentando engravidar, engravida, tem um aborto, engravida de novo, tem um aborto. Então, enquanto não se faz um bom controle glicêmico, às vezes a gente não consegue manter essa gestação. Mas futuramente na gestação, esse aumento de glicemia pode causar um sobrepeso, né, um aumento de peso do feto, do bebê. A gestante vai ficar com uma glicemia mais aumentada, então muita glicose disponível para o feto. Esse feto vai absorver mais essa glicose, esse feto vai produzir mais insulina. A gente pode ter esse aumento do líquido amniótico, que é causado por uma filtração renal maior do bebê. Então, tem um aumento de líquido amniótico. Tanto o aumento do peso quanto o aumento do líquido amniótico pode favorecer o trabalho de parto prematuro. E uma vez que a criança nasce na época certa ou prematuro, essa criança, ela como está acostumada com um nível de glicemia sanguínea alto, ela vai manter a produção de insulina alta. E nas primeiras 48, 72 horas de vida, esse aumento da produção de insulina pode fazer com que a criança faça hipoglicemia, queda da glicemia, porque ela ainda não está amamentando direito, ela não tem tanta reserva. Então, essa hipoglicemia pode causar alterações, complicações sérias a nível de sistema nervoso central, desenvolvimento neurológico da criança. Então, quando esse bebê nasce, que corta o cordão umbilical, ele não está recebendo mais aquele tanto de açúcar. Só que ele acostumou com aquilo. Então, ele continua tendo a reação igual ele estava tendo dentro do útero. Então, ele continua produzindo muita insulina. Só que a insulina pega muito açúcar do sangue dele e guarda. Só que a partir do momento que guarda e não tem aquele tanto de glicose, de açúcar chegando mais, aquele excesso de insulina vai diminuir demais a glicose do sangue dele. Vai guardar demais glicose. Então vai sobrar quase nada no sangue, que vai ocasionar a hipoglicemia. Porque a via de alimentação dele passa a ser oral, não é mais pelo cordão umbilical. Só que ainda está aprendendo a mamar, ainda não consegue ingerir aquela quantidade de açúcar que ele estava acostumado a receber. Uma questão importante do diagnóstico do diabetes gestacional são essa hipoglicemia nas primeiras horas, nos primeiros dias de vida. Porque a gente tratando diabetes gestacional, a gente consegue evitar boa parte dessas hipoglicemias. Porque se a mãe, nos últimos meses ali de gestação, consegue controlar a glicemia, o bebê já vai diminuindo essa produção de insulina, ele não produz tanta insulina mais, normaliza, e aí quando ele nasce, ele não tem essa insulina em excesso para fazer abaixar o açúcar do sangue dele. E quando uma pessoa é diabética, a pessoa tem certos sintomas que ela consegue identificar a hipoglicemia nela. Um bebê não. Um bebê tá lá deitado, bonitinho. Ah, que bonitinho, meu bebê tá sempre dormindo, ele não chora. E qual a atenção que os pais têm que dar aos sinais que o bebê apresenta? O principal sinal de atenção àquela criança é aquela criança que dorme e ela não chora depois de 2, 3 horas que ela tá dormindo. A criança, geralmente, nos primeiros dias de vida, ela vai amamentar a cada hora, 2 horas, 3 horas no máximo. Então, aquela criança que você olha para a criança, tá 3, 4, tem 6 horas, dormiu a noite toda. Isso é um sinal de atenção.
Aquela criança que fica mais molinha, aquela criança que a gente fala que ela está hipotônica, ela não tem tônus do corpo muito presente. Não tem força para mexer os bracinhos, as perninhas. Ela tá dormindo molinha. Você levanta o bracinho, você mexe, você tenta acordar e ela continua dormindo. Isso não é um bom sinal. Então, assim, toda mulher que teve diabetes gestacional, se ela não for ter o trabalho de parto ou o parto com a obstetra que acompanhou, o ideal é levar o cartão na gestante, porque normalmente os médicos anotam, mesmo quando faz o acompanhamento no posto de saúde, tem essas anotações de que teve glicose alta. Então, assim, quem vai fazer o parto já fica mais atento, já orienta o pediatra, né, ou o pessoal da enfermagem, que esse bebê tem que alimentar de 2 em 2 horas para evitar a hipoglicemia. É importante o cartão pré-natal, levar os exames que foram feitos durante o pré-natal na hora do parto, independente de quem vai fazer o seu parto e quem vai acompanhar o seu bebê depois, né, para ter uma noção de como foi a sua gestação. Porque essas crianças já é sabido, isso é bem difundido no ambiente hospitalar. Essas crianças, elas vão ter uma atenção especial. Elas vão ter as glicemias aferidas mais vezes, elas vão ter esse controle maior. Então, assim, não é para as mães ficarem com medo. Ah, meu bebê tá dormindo muito, meu Deus, o que será? Ficar acordando ele, né? Eu vou ficar acordando toda hora. Não, aquela mulher saudável, que não teve nenhuma complicação, geralmente aquela criança vai acordar, vai querer mamar, vai chorar, vai ter um comportamento normal. A criança, filha da mulher diabética ou teve diabetes gestacional, ela vai ser acompanhada de uma maneira especial no pós-parto. Uma coisa importante é as gestantes lembrarem que o nível de glicemia deve ficar mais próximo do ideal durante toda a gestação. Não é só no início, não é só no meio, não é só no final. Às vezes, os últimos dias de gestação, fala assim, já tá nascendo, tá tudo bem, não tem problema. Às vezes, os últimos dias tem uma repercussão muito grande nessas primeiras horas, nesses primeiros dias da criança. E aquela diabética gestacional ou não, que tem um bom controle glicêmico, esse feto vai ter um bom controle glicêmico nos primeiros dias pós-parto. Entendi. Além do estilo de vida, que se refere à atividade física e à alimentação, e os fatores genéticos, tem algum outro sinal, ou como diz a Lívia, tem alguma outra estrelinha piscando que o paciente tem que ter uma atenção redobrada, ficar mais atento? Assim, de fator de risco, acho que não. Mas é recomendado que toda paciente que fique grávida e vá fazer os primeiros exames, normalmente os médicos já solicitam uma glicemia de jejum. Então a gente tem que ficar atento que às vezes a mulher não leva esses exames ao médico, né? Mas ela tem que ficar atenta que se a glicemia de jejum vier acima de 92, ela já tem que repetir esse exame para poder confirmar se a glicemia realmente está alterada. E se tiver alterada, ela já tem o diagnóstico de diabetes gestacional, mesmo se ela tiver nas primeiras semanas de gestação. Agora, se ela já tiver uma glicemia maior que 126 e algumas outras alterações de exames de sangue, a gente já pode até classificar que ela já tinha diabetes antes de engravidar e engravidou. Então, ela não vai ter diabetes gestacional, ela vai ser uma diabética gestante. Entendi. Por isso é importante aquela mulher que pretende engravidar, mesmo que não tenha nenhum fator de risco, nenhuma estrelinha piscando para a história do diabetes gestacional, ela não é obesa, ela pratica atividade física, tem bons hábitos alimentares, não tem história familiar de diabetes, não tem antecedente dessas alterações fetais, não teve nenhuma complicação em gestação anterior, independente dela não ter nenhum fator de risco, precisa do acompanhamento pré-natal correto, porque a gente pode fazer diagnóstico independente da existência ou não de fatores de risco anteriores. E além da glicemia em jejum, existe alguma outra forma de diagnosticar a diabetes gestacional? Outra forma, né, de fazer o diagnóstico da diabetes gestacional é o teste de tolerância oral à glicose, que a gente faz no momento que a mulher tem maior predisposição a ter uma glicose alta, que é o momento que a Lívia falou, de mais ou menos 24 semanas,
né? Assim, no início do 3º trimestre, depois dos 6 meses, né? 5, 6 meses. Após as 24, o ideal é entre 24 e 28, que é quando se tem o pico desse hormônio produzido pela placenta, que é quando vão começar as alterações. E quanto mais precoce você fizer o diagnóstico, melhor. Aí, nesse período, é a época ideal para a gente fazer esse diagnóstico mais precoce possível. Dá para fazer mais tarde? Dá para fazer mais tarde, mas você perdeu o tempo de diagnóstico. E como que é feito esse exame? Ele é de sangue? A mulher colhe o sangue, toma um líquidozinho doce e depois colhe sangue de novo 1 hora depois e 2 horas depois, para poder ver se o nível de glicose está normal, né, dentro do esperado, ou se está aumentado. Se tiver aumentado, significa que ela está com uma resistência à insulina, a tolerância da glicose está ruim. Então, ela provavelmente, cada vez que ela se alimenta, a glicose está ficando muito alta no sangue. Então, é semelhante àquele teste que a pessoa que não é gestante faz para poder diagnosticar o diabetes. Ou não, né? O famoso copão de açúcar. É semelhante, só que na gestante é importante fazer também a dosagem com 1 hora. Em quem não é gestante, faça esse teste só a dosagem de jejum e 2 horas depois do copão de açúcar lá. Entendi. Muitas mulheres alegam que não tiveram diabetes gestacional na sua gravidez, mas elas tiveram um filho de 4,5 kg, 50 centímetros de tamanho. Um bebezão. Hoje, se elas estivessem grávidas, elas provavelmente teriam esse diagnóstico de diabetes gestacional. As métricas mudaram com o passar dos anos? Mudaram. Sim, tem mudado, né? Os valores de referência para fazer o diagnóstico de uma hiperglicemia hoje são diferentes dos valores usados há 10 anos atrás, por exemplo. E que é um período curto. Imagina os valores, eu não vou saber te falar corretamente, mas eu penso que há 30, 40 anos atrás, esses valores deviam ultrapassar 100. Porque até o diagnóstico de pré-diabetes era 110. Eu tô olhando aqui, em 1985, a OMS definia diabetes quando a glicemia em jejum estava acima de 140. Em 1997, eles viram que tinha que ser mais baixo. Então, já uns 20 anos atrás, o diagnóstico já era acima de 126. E esse valor mudou? Não, ainda é. De diabetes ainda é 126. Agora, de pré-diabetes é 99. Para gestante, devia também ser normal até 110. Entre 110 e 126 ficava de olho, né? Não existia, talvez, esse diagnóstico de pré-diabetes, mas já ficava-se mais atento. Então, provavelmente, na época, o diagnóstico de diabetes gestacional, se isso existia, né? Devia ser 110. Só que a partir de 92 já começa a ter os prejuízos que o diabetes gestacional pode causar. Que é como se entregasse muita glicose pro bebê e aí ele vai ter que produzir muita insulina. E produzindo muita insulina, ele cresce mais, engorda mais e acaba gerando uma alteração fenotípica, assim, né? De obesidade e de produção em excesso de insulina. Então, isso acaba levando ao bebê a já nascer com um fator de risco a mais para a obesidade e para diabetes. Então, aquele bebê fofinho, gordinho, que dá vontade de morder... Não é saudável. E para a gente evitar ficar com diabetes gestacional, o que a gente costuma orientar para as nossas pacientes é tentar programar a gestação para um momento que você consiga estar com uma alimentação saudável, tá com peso normal, já tá fazendo alguma atividade física, né, Lívia? O ideal é se ela já pratica alguma atividade física e ela não tem nenhuma contraindicação por qualquer outra patologia, outra doença, outra complicação que possa ter na gestação, que o ideal é que ela mantenha essa prática da atividade física. Agora, se ela já engravidou e não praticava, aí ela deve começar com atividades mais leves a moderadas. Então, se ela já começar uma gestação acima do peso, sedentária e com a alimentação com excesso de carboidrato, né, só comendo pão, macarrão e arroz e biscoito ou bolacha, né, o dia todo, vai ser muito mais difícil ela evitar um diabetes gestacional do que se já estiver fazendo uma reeducação alimentar. Verdade. Para quem ainda não engravidou e pretende engravidar, não só por saúde,
mas já vale a pena começar a se cuidar melhor para ter uma gestação mais saudável, para gerar uma vida mais saudável, né, para o bebê que vai nascer. Fica aí a dica. E para as mulheres que já são diabéticas, tipo 1 ou tipo 2, na gravidez elas correm algum risco a mais? Elas têm que ter alguma dose extra de atenção na hora de engravidar? Ela tem que tentar programar uma gravidez. Ela tem que estar muito bem controlada para conseguir ter uma gravidez saudável. Porque senão, se engravida sem estar bem controlada, ela pode ter um bebê com algum problema de formação. Então pode ter um problema cardíaco, pode ter um problema de formação de face, né? Dentre outras malformações. Ou pode ter abortos, né? E isso acaba colocando em risco a vida da mulher. Então, a gente tem que sempre tentar programar uma gravidez. Pelo menos, assim, lá no consultório eu tento ficar atenta às mulheres que têm diabetes e que têm vida sexual ativa, estão com a menstruação regular, se elas usam algum método contraceptivo, se pretendem engravidar. Então, a gente tem que ficar atento com isso também, né? A mulher que tem qualquer problema de saúde, principalmente se for diabetes, tem que se programar e tem que pensar o momento certo de engravidar. Pode sim ter uma gravidez super saudável, né? Um bebê super saudável, mas tem que se programar. Quanto mais controlado tiver o diabetes, menor interferência isso vai ter na gestação. Isso. Entendi. Com todo esse processo de prevenção, a gente sabe que muitas mulheres não conseguem prevenir o diabetes gestacional, infelizmente. E qual é o tratamento para diabetes gestacional para essas gestantes? O tratamento para as gestantes com diabetes gestacional tem vários fatores. A gente tem que considerar que a maioria consegue controlar a glicemia com melhora dos hábitos de vida, reduzindo os carboidratos simples, passando os alimentos para integrais, por exemplo, pão integral, os biscoitos e bolachas integrais, arroz integral, se puder dar preferência para esses, ou acrescentando mais verduras e legumes, mais proteína na alimentação, uma carne, um ovo, um leite, que aí a gente consegue equilibrar melhor essa alimentação, fazer com que os carboidratos absorvam mais devagar e não façam aquele pico de açúcar no sangue. Então, isso já é uma forma de reduzir a própria diabetes gestacional. Então, muitas conseguem realizar o tratamento só com melhora de hábito de vida, associado à alimentação mais saudável, à atividade física. Mesmo que moderada? Mesmo que moderada. Mesmo que uma caminhada já ajuda. Que já vai ajudar a reduzir a resistência à insulina, reduzir o ganho de peso, melhorar o bem-estar, reduzir o apetite. Então, assim, ajuda em tudo a atividade física. Outra coisa que a gente tem que ficar atento é a quantidade total de calorias do dia. De acordo com a relação do peso pela altura da mulher, que é o IMC, a gente vai calcular uma quantidade de peso que é seguro para essa mulher ganhar durante a gestação. E a partir daí, a gente tem um cálculo já feito pelo pessoal que mexe com essa parte de nutrição, da quantidade de quilocalorias que ela deve consumir num dia. Então, por exemplo, lá no consultório, eu tenho esses planos alimentares pela quantidade de quilocalorias. É uma reeducação alimentar, então são os alimentos do dia a dia mesmo, mas tem as quantidades certinhas para cada mulher. Então, a gente calcula o IMC dela, vê quanto de peso que ela pode ganhar. Já fala com ela, ó, você tem que tentar ganhar o mínimo de peso até o início, sei lá, até o meio do segundo trimestre e depois ganhar só esse tanto de peso. E então, para conseguir isso, você deve se alimentar com essa quantidade de calorias. Entendeu? Então, assim, a gente consegue equilibrar um pouco melhor para essa mulher não ficar tão perdida, né? Assim, mas o que eu posso comer? Qual quantidade? Seria muito importante que todas tivessem o apoio de uma nutricionista. Mas como a Lívia já falou aqui, né, e a gente sabe que é a realidade, a gente não consegue ou não consegue na velocidade que a gente gostaria, né? A gente encaminha a mulher no primeiro trimestre, ela vai conseguir no terceiro, aí já era. Aí já perdemos muito tempo. Então assim, às vezes vale a pena a gente ter esses cálculos já feitos, a gente ter essas orientações já programadas ali para poder passar para as mulheres terem uma orientação, porque aí às vezes só de reeducar essa alimentação a gente já consegue evitar uma complicação, né? Essa questão alimentar é muito importante. Eu sempre vejo vocês frisando muito sobre alimentação. A gente tem essa cultura de que a mulher engravidou, ela precisa comer. Ela precisa comer para 2.
E a gente sabe que não é isso. O gasto energético, ele aumenta de 200 a 300 quilocalorias por dia. É muito pouco. É isso a mais que, teoricamente, a mulher precisaria ingerir. Isso se ela ingere... Tem o normal, né? Normal. Se ela já ingere a mais, nem precisa acrescentar nada. Então, assim, a gente tem essa cultura. Então, é importante a família, né, a rede de apoio da gestante, ajudar nessa questão. A gente está querendo prevenir e a família não está colaborando. A gestante tenta ter uma dieta equilibrada, aí alguém, olha, você precisa comer mais, você tá comendo muito pouco, ou não, gestante não pode fazer atividade física. Ou não pode fazer dieta, né? Gestante não pode fazer dieta, nossa, tá contando as calorias, tá contando o que você come, você não pode, você tem que comer dobrado. Isso aí é uma coisa errada, né, gente? Muito errada e muito frequente, infelizmente. E muito prejudicial pra criança, né? Para as duas, né, porque muitas vezes essa mulher ganha muito peso e depois perde só o normal que seria para ela ter ganhado. Então, assim, ganhou 20 quilos, só que era para ela ter ganhado 10. Então, ela perde 10. Os outros 10 ficam com ela e ela vai só ganhando mais se ela não teve uma reeducação alimentar, não começou a fazer uma atividade física. Muitas pacientes que chegam no consultório falam que ganharam peso na gestação e que depois não conseguiram perder o tanto que ganharam. Então, assim, além de ter o prejuízo para o bebê, ainda tem o prejuízo para a mulher futuramente. Entendi. E os tratamentos medicamentosos? O tratamento medicamentoso, para quem essas modificações de hábitos não resolve, a gente pode começar com medicação oral, que é a metformina, mas o principal, que a maioria precisa, é de insulina. Então, são os 2 tratamentos principais que a gente usa na gestação. Porque os outros medicamentos não são aprovados para gestante ou já mostraram que fazem mal. Voltando um pouco na questão dos fatores de risco, o que causaria diabetes gestacional, às vezes a mulher não tem nenhum fator de risco, mas ela ganha muito peso na gestação. Se torna obesa. Ela ganha mais do que o esperado, do que o ideal. Um tolerável para uma mulher que está num IMC normal, um peso normal, seria assim até 16 quilos, que eu acho muito, né? 16 é para desnutrida, né? Não? Mas se ela ganhar 7, já é normal. Tá ótimo. É o que eu falo. Para mim, entre 7 e 11 quilos tá mais que perfeito, porque não existe essa necessidade desse ganho de peso exagerado. Porque se a criança vai nascer pesando 3 quilos, 3,5 quilos, super saudável. E assim, nos primeiros meses de gestação, ela não tem necessidade de ganhar peso. Ela não precisa ganhar peso nenhum. Eu tava fazendo uma conta de cabeça aqui. 200 quilocalorias dia são 8 biscoitos creme cracker. E normalmente a mulher já come isso a mais do que precisaria. O apetite aumenta, tem muitos outros fatores, né? Eu ia perguntar exatamente isso agora. Nos primeiros meses de gestação, as mulheres geralmente sentem mais fome. E como que elas farão para controlar esse apetite? Sintoma muito frequente, né, de gestação é o aumento do apetite. A gestante costuma ter aumento de apetite. Com exceção daquelas que têm uma queda de apetite, principalmente nos primeiros 3 meses, por causa das náuseas. Mas geralmente, passados os 3 primeiros meses, esse aumento do apetite é esperado para a maioria das gestantes. Aí o que eu vou fazer se eu não posso comer mais se eu tenho fome? É o que eu sempre recomendo, independente. Fracionar a alimentação. Não ficar muitas horas sem comer. Comer ao longo do dia, várias vezes, pequenas porções. Uma alimentação variada. Equilibrada, né? Equilibrada. Não comer só bolacha, só biscoito, só pão. Comer um ovo, comer uma castanha, comer uma verdura, uma carne também. Evitar industrializado, comer alimento mais fresco, menos processado. Isso tudo ajuda. Uma ingestão calórica controlada. Controlada. Você tem muito menos calorias em um alimento mais natural, uma fruta, um alimento que não é processado, do que num alimento processado que é de fácil consumo. Você vai lá com uma bolachinha, toma um refrigerante. Atenção, tomem muito cuidado com o suco de laranja. Muito cuidado. Uma exceção aos alimentos naturais, né, são as bebidas naturais, porque os sucos de fruta, a maioria tem muita caloria, muito carboidrato, e como são líquidos ali, né, absorvem muito rápido. Então fazem picos glicêmicos, né, faz o açúcar ir lá no teto. Então é melhor comer a fruta
com o bagaço, com a casca, né, com a fibra, que aí ela vai absorver mais devagar e bebe a água, não tem problema. Mas bater aquilo ali não dá certo. E não é porque é fruta que é liberado indiscriminadamente. Eu tenho um exemplo dentro de casa. Eu não tô comendo nada, mas eu chego à tarde e eu chupo 6, 7 mexericas. Sou super saudável, não tô ganhando peso. Então, assim, tentar comer uma porção de fruta de cada vez, né? A porção de fruta, para ficar fácil, é mais ou menos do tamanho da nossa mão. Então, assim, se for a mão fechada, né? Uma laranja, uma maçã, ou uma goiaba, ou... Melancia não entra. Uma fruta, né? Uma porção de fruta de cada vez. Não pode ser uma melancia, não. A melancia, imagina assim, uma fatia do tamanho da sua mão aberta, da largura da mão, uma fatiazinha, pequenininha. Porcionar os alimentos é muito importante. Ou se for fruta pequena, um copinho de fruta. Não é bacia de fruta, não é copinho, viu, gente? Muito bom. Eu não sou pai ainda, né? Mas acredito que o grande momento, aquele momento mais esperado da gravidez, seja o parto. É aquela hora que aquele pinguinho de gente vem ao mundo. Em relação ao parto, quais as atenções devem ser dadas para a gestante? A diabetes gestacional é considerada uma gestação de risco? Tem que ser cesárea ou pode ser parto normal? Bom, 2 coisas a gente tem que pensar no parto. Idade gestacional, quando que vai ser esse parto e como vai ser esse parto. Então, vamos partir do princípio daquela gestante diabética gestacional ou diabética tipo 1, 2, bem controlada. A via de parto é indicação obstétrica. Então, vai nascer ou normal ou cesárea, dependendo de outras condições, não da questão do diabetes. Por exemplo, a gestante quer tentar o parto normal, a criança está pesando menos de 4 quilos, ela está bem controlada, todos os parâmetros, os sinais de vitalidade fetal estão ótimos. Nós temos condições de esperar ela entrar em trabalho de parto espontaneamente e pode ter um parto normal. A gente vai fazer, durante esse trabalho de parto, um controle glicêmico para evitar a questão da hipoglicemia, que você tem um gasto energético maior nesse período materno, né? Em casos de descompensação, de mau controle glicêmico, ou um neném que está muito grande, mais de 4 quilos, aí são indicações de cesariana. Então, seria um diabetes mal controlado, ou um feto que a gente chama de macrossômico, aquele feto grande, maior que 4 quilos. Para a gente saber se esse feto está tendo complicações relacionadas à glicemia, então, por exemplo, uma mulher que descobriu o diabetes lá no início, já começou a se cuidar, começou a tratar, está acompanhando, ora conseguiu bom controle, ora não conseguiu. Como é que a gente vai saber se esse bebê está sofrendo com a glicose alta? Então, a gente tem os parâmetros da ultrassonografia do bebê, né, que faz lá a ultrassonografia, e tem a medida da barriguinha do neném, a gente faz uma relação da medida da barriguinha com a cabeça. Então, essa relação é que vai mostrar pra gente, esse neném tá barrigudinho, então ele tá produzindo muita insulina, ele tá tendo problemas com o excesso de glicose. Então, assim, a gente tem formas de saber, antes do tempo que o neném vai atingir 4 quilos, por exemplo, né? De saber se esse neném tá tendo prejuízo com a glicose alta, se a gente tem que dar mais insulina para essa mãe, ou se a gente tem que pedir para ela caprichar mais na alimentação, né? Falar assim, não, tá fazendo tudo certinho, mas ainda precisa fazer mais atividade física, por exemplo. Né? A gente tem como ir controlando ao longo da gestação para saber se está tendo um controle satisfatório dessa glicemia. Geralmente, esse acompanhamento dos níveis glicêmicos da mãe e os padrões ultrassonográficos da criança. Quantidade de líquido, o tamanho da barriguinha, o peso do bebê, isso tudo interfere e já indica pra gente, porque às vezes a gente tem medidas de glicemia ótimas, mas nem sempre a gente vai ter parâmetros do ultrassom ótimos. A gente acha que está tendo um bom controle, mas você vai fazer ultrassom e o ultrassom não está mostrando um desenvolvimento legal. É um bebê que está maior do que o esperado, tem mais líquido, então isso mostra que o controle não está ideal. São vários parâmetros que vão ser avaliados
pelo pré-natalista que vão orientar uma via de parto, mas geralmente não existe proibição. Eu tive diabetes gestacional, obrigatoriamente, e o meu parto tem que ser cesárea. Não existe essa obrigatoriedade. E para finalizar, qual mensagem vocês deixam para as futuras mamães que querem ter uma gravidez saudável, longe da diabetes gestacional, ou para aquelas mamães que receberam o diagnóstico de diabetes gestacional? A gente pode orientar as gestantes que estão com diabetes gestacional, às vezes ficam muito preocupadas, que elas têm que fazer o controle, têm que ter essa melhora de hábitos de vida, mas que tem sim tratamento, tem como evitar complicações para o bebê. E ela tem que entender que a melhora de hábito de vida deve ser para sempre, né? Ela tem que começar agora e manter isso depois também. Porque se ela teve esse risco aumentado de diabetes, ela vai passar a parte genética já pro bebê. E se ela se cuidar, ela não vai passar a parte do excesso de glicose, da produção em excesso de insulina. Mas o hábito alimentar, ela também passa para o bebê. Então, se ela tiver melhores hábitos alimentares, a criança vai ser mais saudável também. Quando a gente pensa em bom controle, prevenção do diabetes gestacional, então a gente tem que ver a saúde da mãe e a saúde do feto. O bom controle durante a gestação garante saúde de mãe e feto. Após a gestação, precisa ser mantido para prevenir que essa mulher que já teve esse sinal, esse fator de risco, já está com essa estrelinha, não desenvolva diabetes tipo 2 no futuro. Essa mudança de hábito de vida não é só para a gestação. Não é porque a glicose vai melhorar depois que ela não precisa fazer mais nada. É um período para se manter, aprender pro resto da vida. E para futuras gestações também. Eu tenho vários pacientes que às vezes estão fazendo um acompanhamento para perda de peso, para controle, assim, de saúde mesmo, e aí engravidam. Antes de engravidar, não conseguia melhorar nada do hábito de vida. Aí engravida, consegue melhorar o hábito de vida, consegue equilibrar a parte emocional, consegue começar a fazer atividade física. Fica ótimo, perfeito, porque tem aquele estímulo a mais de que tem mais uma vida dependendo dela. Então, assim, eu acho que a gente tem que conseguir conscientizar essas mulheres de que elas têm que manter esse hábito de vida saudável, né? Se o motivo é a criança, então vamos manter o hábito de vida saudável, porque criança alimenta como os pais se alimentam. Segue exemplo. Vamos dar esse exemplo e evitar para o futuro. Não adianta nada depois que nasceu estragar tudo.